A paz de Deus, irmãos. Eu sou a irmã Maria do estado de Mato Grosso e eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Até porque eu vou resumir o máximo, irmãos, porque o testemunho é longo, das obras grandiosas que Deus tem feito na minha vida. E eu ainda não tive forças para testemunhar na minha comum. Mas eu estou pedindo para Deus que uma hora Ele vai me dar força, porque a gente precisa contar as grandezas que Deus faz na nossa vida, né? No mês de julho, que passou agora, 2022, eu estava numa prova muito grande, muito grande. Na verdade, tinha completado um ano, em dia 23 de junho, completou um ano que eu me batizei. E no meio de tantas provas, provas mesmo de fogo, que o gigante se levantou na minha vida, em todas as áreas da minha vida, o gigante se levantou, mas foi por permissão de Deus. E eu estava passando por provas muito difíceis, muito provas de fogo, mas de fogo em todas as áreas da minha vida. Família, minha mãe muito enferma, enfermidade da minha mãe, família, tudo, tudo, tudo. E outras coisas mais que não dá nem para relatar aqui. Mas, e aí, de tantas provas que eu, ao longo né, fazia já uns 4, 5 meses que eu estava passando provas de fogo, mas eu estava, a minha carne, eu ainda estava com saúde na carne, né? Só que depois me sobreveio a enfermidade na carne, de tantas provas, tanto desgaste emocional, psicológico, veio a enfermidade da carne. E uma coisa é a gente passar provas de fogo, igual eu passei, com saúde na carne. Já é difícil, né? Agora, irmãos, passar provas igual eu passei e ainda com enfermidade na carne, aí é muito difícil, é muito difícil. Se não fosse Deus na minha vida, irmãos, eu não estaria aqui hoje, eu não teria sobrevivido espiritualmente falando. Eu não estaria relatando isso, porque foi difícil quando sobreveio a enfermidade da carne, que aí me desenvolveu transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E eu não conseguia sair de dentro da minha casa, eu ficava trancada dentro de casa, eu não conseguia nem fazer compra no mercado, fazer minhas coisas de rua, tudo. Quando eu botasse o pé para fora do portão, aquele mal me atingia de um jeito, de uma maneira tão terrível. Só quem passa, que sabe, só eu sei, só eu e Deus é testemunha do que eu sofri. Mas não conseguia ir na casa de ninguém, visitar nem minha mãe, nem meus irmãos mais. O único lugar que eu conseguia ir, para a honra e glória do Senhor, eu ia na igreja, porque eu tocava na orla das vestes do Senhor o dia inteirinho. Eu orava, eu buscava a palavra, eu falava com o Senhor o dia inteirinho, pedindo forças para eu congregar, porque eu falava: Senhor, se eu não congregar, o que vai ser de mim, Senhor, na situação que eu estou? Eu não aguento mais. E eu era o dia inteirinho tocando na orla das vestes do Senhor, porque eu tinha que buscar e buscar do céu, porque eu não tinha outra alternativa. Era só Deus na minha vida ali, era só eu e Deus. E eu buscava sem cessar e pedia forças para o Senhor para congregar, e pedia para o Senhor para não deixar dar aquelas crises em mim dentro da congregação.
E eu ia congregar o Senhor. De mim, eu não tinha nada de mim ali, tudo era Deus. Deus me levava. E nunca me deu as crises dentro da igreja, irmãos. Nunca me deu as crises dentro da igreja. Para a honra e glória do Senhor. E eu naquela angústia. Aí, um dia eu chamei o servo de Deus, nosso ancião, para orar com a esposa, fazer uma oração, porque eu não aguentava mais, eu fui segurando, e aí um dia eu não suportei, eu liguei pro servo de Deus, não, eu acho que mandei uma mensagem, e o servo de Deus veio e fez a oração, mas a gente, na fraqueza da gente, na hora da prova tão grande, na enfermidade, a fé da gente parece que desfalece, né, um pouco, né? E eu já esperava uma libertação, mas eu falava, Senhor. E aí a gente começa a pensar que Deus não está ouvindo as orações, mas não é. Aí, e eu ruim, fui consultar, eu fui me consultar. E a doutora me pediu um check-up de todo tipo de exames, tudo, porque eu tinha muitos sintomas. E era tudo relacionado da síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Eu tinha tontura, eu tinha dor de cabeça, eu tinha mal-estar. Então eu pensava que eu estava com outras enfermidades, mas não era. Aí levei o resultado dos exames, tudo negativo, não deu nada. E a doutora me falou, olha, você não tem nada fisicamente. O teu problema é só mental mesmo, esgotamento mental, emocional, e você vai ter que tomar remédio controlado. Você vai ter que tomar, não pode parar. Eu vou te receitar já 2 caixas de uma vez, que é para você não precisar ficar vindo aqui pedir a receita. Aí você toma por 60 dias, depois você volta aqui pegar outra receita para mais 2 caixas. E assim eu fiz, irmãos. Comprei os remédios, comecei a tomar o remédio. Porém, com tudo isso que eu estava passando, provas de fogo e a enfermidade, eu ainda conseguia dormir à noite. Eu orava para dormir, deitar e dormia. Dormia bem. Mas comecei a tomar esse medicamento e aí ele me tirou totalmente o sono. Aí eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí, além de tudo aquilo, eu ficava aí era 24 horas sem dormir, 24 horas de olhos abertos, 24 horas falando com o Senhor, orando, buscando sem cessar. Jejuar, teve um dia que eu jejuei. E 24 horas tocando na orla das vestes do Senhor. E eu falava, Senhor, eu não aguento mais, o que vai ser de mim, Senhor? Eu não aguento mais, porque agora sem dormir. Já fazia isso uns 15 dias que eu tinha começado a tomar o remédio, e a doutora falou, olha, ele vai demorar um pouco para o remédio se adaptar, para começar a diminuir as crises, mas vai começar a diminuir as crises. Só que aí eu não conseguia dormir de forma nenhuma. E eu passava a noite orando, eu orava 2, 3 vezes na madrugada. Ouvia palavras do culto online, que me ajudava muito. E um dia eu não tinha mais palavra para falar com o Senhor, eu não tinha mais palavra para orar, eu não conseguia mais orar. Um dia eu sentei na cama já de madrugada, com o véu na mão, e eu falava, Senhor, eu não consigo, eu não tenho mais palavra para falar com o Senhor. Eu acho que o Senhor já está cansado de ouvir, eu repeti, sempre pedi as mesmas coisas. E assim eu falava com o Senhor, eu não tenho palavras para orar mais, Senhor, porque a minha fé parece que já estava desfalecendo, né, de tanto. E aí, sem perceber, quando eu percebi, eu já estava ajoelhada, de véu na cabeça e cantando. Deus coroará ao que vencer, pela fé tereis vitória. Assim, aí quando eu percebi, eu falei, Senhor, eu tô cantando, eu tô ajoelhada, tô cantando. E aí me deu aquela aliviada, assim, eu deitei de novo, e me deu aquela aliviada, depois que... E eu fiquei encabulada, porque eu não sabia cantar, porque tinha muito pouco tempo de batizada, né? E até hoje eu não sei cantar, alguns eu sei cantar o coro, outros algum pedacinho, um verso, mas eu não sei cantar.
E o que pedacinho que eu sabia, às vezes eu cantava em casa sempre, né? Mesmo com prova de fogo, às vezes eu conseguia cantar. E esse dia aconteceu isso. E eu continuei buscando do céu, porque eu tinha que buscar do céu. Eu não tinha outro meio além de buscar de Deus. E um dia uma segunda-feira, me despertou um desejo muito grande de congregar numa congregação do bairro, que não é a minha comum. E em bairro Palmeiras, e eu falava com o Senhor a tarde toda, eu mal, aquele mal-estar de não dormir, olhos ardendo, corpo ruim, e eu falava, Senhor, me dá força, eu quero congregar no Palmeiras, Senhor, me dá força para eu congregar no Palmeiras. E porque eu não tinha de mim, eu não tinha força nenhuma. Tudo foi Deus na minha vida e é Deus na minha vida. Quando foi por volta das 5 horas, eu tomei um banho e me deu uma despertada naquele mal-estar e eu fui congregar no Palmeiras. Até convidei uma irmã para ir comigo, ela não podia ir, convidei outra porque eu não gostava de ir sozinha. Convidei a outra também, não podia ir. E eu fui sozinha. Falei, então eu vou sozinha. Chamei um carro de aplicativo e fui sozinha. Só que eu não sabia de nada. Não sabia. Cheguei lá, vi que a igreja foi enchendo, era busca de dons. E o servo de Deus subiu lá e anunciou que era busca de dons. E, irmãos, eu confesso que quando cantou o primeiro hino, o Senhor já começou a usar da boca do servo de Deus que estava lá na frente. E tudo que o Senhor falava na boca dele, falava comigo, com a minha alma, com o jeito, com a situação que eu entrei ali. E ele falava, tem irmãos que entrou aqui, provado, enfermo, com pânico, com depressão. Irmãos, vamos buscar com fé, irmão, que para Deus operar na nossa vida, uma cura, um milagre, uma obra, depende da nossa fé, irmãos, da nossa fé alcançar. Vamos buscar com fé, e Deus foi usando, e aquele culto inteirinho falou com a minha alma. Quando chegou na hora dos testemunhos, foi só testemunhos de milagre, obras, cura. Milagre mesmo, para quem crê. E aquilo foi aumentando a minha fé. Eu já fui sentindo a presença de Deus, a minha fé foi aumentando, já foi refrigerando a minha alma. E aí, quando chegou na hora da palavra, Deus mandou 23 de Salmo. O servo de Deus exortou aquela palavra linda demais, uma exortação muito maravilhosa. E aí, quando ele terminou, estava terminando a exortação, ele fechou, fechou a Bíblia, já terminando a exortação para ir para a última oração. Ele se dirigiu bem na direção, na fileira do meio, que eu estava de banco, bem na minha direção. E o Senhor falou na boca dele, irmã que entrou aqui, provada, enferma, com depressão, com pânico, sendo perseguida pelo inimigo, sendo afrontada pelo adversário. Irmã, você crê, irmã, você tem fé para você crer que hoje o Senhor pode te selar com uma promessa e mandar todo esse mal da tua vida embora, irmã, toda essa perseguição, toda essa enfermidade. Irmã, se você tiver fé e crer, irmã, hoje Deus manda te dizer que hoje é o dia da tua libertação, irmã, da tua cura. Porque para Ele operar na nossa vida, nós temos que crer, a nossa fé tem que alcançar. E eu peguei aquela palavra com muita fé, irmãos, e eu não tinha dúvida que Deus estava falando claro comigo. Eu não tive dúvida que o Senhor estava falando claramente comigo, face a face. E eu peguei aquela palavra com fé e o Senhor me selou com uma promessa e me libertou daquela enfermidade por completo, mandou embora todo aquele mal da minha vida. E eu chegando em casa, maravilhada, né? Porque o Senhor tinha falado comigo face a face, tinha me selado com a promessa. E eu falei, aí eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, falei, mas se o Senhor me prometeu que Ele ia me selar com a promessa e mandar todo esse mal da minha vida embora, essa enfermidade, tudo, então Ele me libertou também. Então eu não vou tomar mais esses remédios. Eu não vou tomar mais um remédio porque o Senhor me libertou. E não tomei, irmãos. Eu tinha começado a tomar uma caixa, não tinha terminado ainda e tinha uma outra caixa fechada, lacrada. Tinha, não, tá aqui, porque eu guardei como prova, como testemunha da obra que Deus fez na minha vida.
Tá aqui a caixa inteira lacrada e a cartela com a outra caixinha com a cartela com o resto de comprimido que eu estava tomando. Não tomei mais um comprimido, nunca mais. E nunca mais aquelas crises me voltou. Nunca mais. O Senhor me libertou por completo. Nunca mais eu tive crise de ansiedade, nem de depressão. Nada, nada, nada. Mas para a honra e glória do Senhor. Tudo isso eu louvo e eu nunca vou deixar de louvar e glorificar a Deus por isso, por essa grande obra que Deus fez na minha vida. Porque para nós, para Deus fazer uma obra e milagre na nossa vida, nós temos que ter fé e crer. Que essa foi mais uma obra na minha vida, dentre muitas que o Senhor já fez. E eu agradeço e louvo a Deus por tudo. Deus seja louvado.